Seja muito bem-vindo ao canal Logísticas. Eu sou Jefferson Carlos, o seu instrutor nesse universo logístico, e hoje eu quero falar sobre o universo do diesel especificamente. Você que tem uma frota de veículos que precisa abastecer, claro, com diesel, precisa monitorar. Hoje você vai conhecer bastante sobre a composição, sobre a questão dos tipos de diesel que existe e sobre os indicadores. Então fique ligado nesse vídeo que com certeza ele vai ajudar muito você aí dentro da sua gestão de frota. Vamos lá? E um detalhe, não se esqueça, é claro, o meu pedido de sempre de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e de conhecer a minha grade de cursos livres, cursos que eu mesmo ministro. Você vai ter um conteúdo excelente, que eu tenho certeza que é muito difícil de se encontrar e no preço bem acessível. Você encontra a lista de cursos num link que eu tenho aqui na descrição do vídeo. Então bora começar? Quando nós falamos do diesel, nós estamos falando de um combustível que ele é altamente utilizado para quem tem frota própria de linha pesada, para quem trabalha em transportadora, sabe que precisa monitorar esse combustível de diversos pontos, né? Primeiro ponto importante, de onde ele vem, qual é a origem desse tipo de combustível? Ele é um combustível de origem fóssil, vem lá do petróleo. O petróleo, para você que não sabe, ele passa pelo processo de refino, onde ele, lá na refinaria, ele é aquecido a uma alta temperatura, onde, baseado nesse calor, nessa temperatura alta, são retirados vários componentes do petróleo que vão dar origem a vários produtos. Gás de cozinha, gasolina, asfalto, inclusive o óleo diesel que a gente utiliza hoje nos caminhões. A gente chama esse processo químico de torre de destilação. Tem uma questão química, uma questão científica bem bacana. O óleo, o petróleo, a gente explora tudo dele. Tudo a gente consegue transformar em algum produto que a gente utiliza. Mas o que chama atenção especial é aquela sigla S10, S500, S1800. Você já viu isso dentro dos postos? Você sabe o que isso significa? Esse número que vem depois do S é a quantidade de enxofres, quantidade de parte por milhão de enxofre que existe dentro da composição. Então o S10 ele tem 10 partes por milhão de enxofre na composição, que inclusive ele acaba poluindo menos por conta disso. O S500 tem 500 partes por milhão e o S1800, 1.800 partes por milhão. Acaba que o S1800 é um óleo diesel que polui mais, porque tem mais enxofre, isso acaba trazendo mais ali a questão de gases e tudo mais, ele acaba poluindo mais o meio ambiente. O S10 acaba poluindo bem menos, se a gente for comparar. Só que o S10 ele tem uma característica. Hoje ele é utilizado em torno de 70% dentro dos veículos no Brasil. Isso são dados lá da ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo. O S500 ele é um combustível que ele ainda é utilizado, mas chega a quase 30% do seu uso dentro do território nacional. Quem usa mais são veículos antigos que foram fabricados antes da existência do S10, então o motor dele é adaptado para o S500, para aquele óleo mais daquela época. Ele não é adaptado para o S10, que foi um óleo que começou a ser utilizado no Brasil a partir de 2012, 2013. A gente tem também o S1800, que ele não é do rodoviário. Na verdade, ele é um óleo utilizado para o ferroviário, para outros tipos de maquinários, que eu não vou dar tanta ênfase para ele aqui, porque não é uma coisa que está muito ligada com o nosso dia a dia para quem lida com transporte rodoviário. O que acontece? Quase 30% hoje dos veículos no Brasil ainda usam o S500. E desde quando o S10 começou a ser produzido lá em 2012 para cá, o uso do S10 vem aumentado e do S500 vem diminuído com o passar do tempo. Inclusive existe um estudo da ANP, que eu vou botar aqui para você na tela, por região. A quantidade de óleo diesel, a proporção do óleo diesel S500 vem diminuído por região. Aí eu estou botando na sua tela essa diminuição no norte, no nordeste, no sul, no sudeste e no centro-oeste do país, para você enxergar que de fato o que eu estou falando são dados estatísticos ali da ANP que mostram essa queda
do uso do S500, até porque quem usa S500 é frota mais antiga, e essa frota, com o passar do tempo, acaba sendo renovada por novos veículos que estão todo ano sendo fabricados aí, sendo utilizados no Brasil. Então existe uma mudança natural de você deixar de utilizar o S500, que acaba poluindo mais, e usar o S10, que acaba poluindo menos. A ANP fez um estudo, inclusive, porque eles estavam querendo acelerar essa mudança, essa descontinuidade do S500. Só que nos estudos que eles fizeram, se eles tentassem, isso é conclusão da ANP, tá? Se eles tentassem acelerar essa mudança que já estava acontecendo naturalmente, para poder beneficiar o meio ambiente, eles iam acabar mexendo muito na cadeia logística. Eles iam mexer com o tipo de combustível e, em consequência, iam mexer com estoque, com compra, com distribuição e, muito provavelmente, iam mexer na importação. Porque, para você que não sabe, parte dos combustíveis, não só o diesel como outros, que a gente utiliza no Brasil, nos nossos carros, não é produzido nacionalmente. É feito internacionalmente e a gente importa. E aí você vai perguntar, poxa Jefferson, mas por que a gente importa óleo diesel se a gente é grande explorador de petróleo? De fato, a gente explora muito, né? A Petrobras é uma das maiores empresas do ramo de exploração, mas a gente não refina tanto. Porque uma coisa é você tirar o petróleo ali do meio ambiente, outra coisa é você refinar e transformar em um produto. Então a gente não refina tanto e isso acaba se tornando um problema para a questão de distribuição nacional. A gente acaba importando muito. Então, se a ANP intervisse nessa questão de acelerar o desuso do S500, eles iam acabar mexendo no preço do óleo diesel no Brasil. Então, qual foi a conclusão que eles tiveram? A melhor alternativa para deixar de utilizar o S500, que polui mais, e utilizar cada vez mais, ou 100% o S10, seria simplesmente deixar as coisas mudarem naturalmente. Seria não criar nenhum tipo de política ou um tipo de controle em relação a isso. É deixar as coisas acontecerem naturalmente, que com o passar do tempo isso vai ser substituído. Métricas e indicadores. O que você precisa saber em relação a números que você precisa monitorar na sua frota? Primeira coisa, litros abastecidos. Como assim, Jefferson? Eu tenho que saber apenas o valor total de litros de óleo diesel que eu abasteci durante um mês, durante uma semana, durante um dia da minha frota? Também, você tem que saber o total de litros, mas principalmente quantos litros por abastecimento. Por que eu digo isso? Imagine que você tem um veículo que tem um tanque de 150 litros de capacidade. Ok. E aí, em um único abastecimento, foi abastecido 160 litros. E aí você pergunta, como é que o tanque tem 150 litros de capacidade de combustível, o tanque lá do meu veículo, e foi abastecido 160? 10 litros a mais. Provavelmente há um desvio aí. Então você precisa questionar, não faz sentido. Outra coisa que você precisa observar é o valor por litro. Por quê? É o valor que você bota ali na bomba, né? Que você paga ali para o posto de combustível, o litro que você está pagando. Você tem que observar porque existem variações. Uma coisa é a média da região ser R$ 5,90 o valor do litro do diesel, exemplo. E você tem um carro que constantemente abastece a R$ 7,00 o litro. Abastece num valor mais caro do que a média da região. R$ 1,10 mais caro, né? R$ 1,10 mais caro. E isso puxa o gasto desse carro para cima. Você precisa observar. Por que eu tenho carros abastecendo a uma média de valor diferente da média da região? A ANP, ela publica semanalmente os valores médios de combustível por região e por cidade no país. Você pode utilizar esses dados da ANP para comparação e saber se a tua frota está no padrão do que a ANP está dizendo ou está muito fora, para você inclusive ver desvios. Outra coisa que você precisa observar, KM rodado. Quantos quilômetros você rodou naquele período que você está controlando o abastecimento, naquele mês, naquela semana. E também quantos quilômetros por litro o seu carro fez. Se você tem um carro que o fabricante diz que faz 5 km com litro, um exemplo.
e esse mesmo carro está fazendo só 3 quilômetros com 1 litro de diesel, alguma coisa tem errada. Será que é algo relativo à manutenção, comportamento do motorista, ou o tipo de combustível talvez seja adulterado, algo do tipo? Algo precisa ser analisado e assim pensar por que esse carro está rendendo menos. E a última coisa que você precisa observar é o valor total que você gasta de combustível, somando todos os carros. Quanto que esse valor representa para o custo total da tua frota? Digamos que a sua frota custe 100 mil reais no mês. Quanto que você gasta de combustível? Eu gasto 48 mil. Ok. Então equivale a 48% do teu custo total. Combustível equivale a 48% de custo dentro da tua frota. Os outros 52% é dividido em manutenção, pneu, aluguel, parcela, IPVA e outras coisas. Você precisa ter uma noção dessa proporção, quanto que o combustível pesa no custo total da tua frota, para você também fazer outras análises estratégicas. Mas me conta, você gostou desse vídeo? Conseguiu aprender bastante aqui? Deixa nos comentários como você faz a gestão de abastecimento de diesel da sua frota. Você utiliza um posto de combustível próprio ali dentro da sua empresa? Usa um terceiro? Usa um cartão de abastecimento? Como é que é essa questão aí dentro da sua empresa? Deixa nos comentários aqui para a gente fazer um pequeno network aqui nesse vídeo. E não se esqueça de se inscrever, de ativar as notificações e de conhecer vários cursos que eu tenho aqui no canal, no link que eu deixei aqui abaixo. Vamos lá aprender mais sobre logística?